O nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo, que como sempre aqui nos encontramos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estamos estudando o capítulo de número 11, cujo título é Amar o Próximo como a Si Mesmo. E escolhemos do próprio capítulo uma passagem aqui nas Instruções dos Espíritos, o item de número 13, que é uma mensagem ditada pelo Espírito Protetor em Cracóvia, 1861, que vai nos dizer assim: Disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino neste mundo, pretendendo ser lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também o meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se caminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se faz mistério nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Façamos a nossa prece, elevando o pensamento a Deus nosso Pai e agradecendo, como sempre, a oportunidade da experiência reencarnatória. Deste momento que aqui nos encontramos, Senhor, que não é por acaso nestes momentos de transição, nestes momentos em que todos nós devemos unir as nossas mentes e os nossos corações, na busca da harmonia, na busca da fraternidade, na busca do amor, aquele amor que o Mestre Jesus nos ensinou, que se possamos, Senhor, aproveitar ao máximo esta manhã de lições tão profundas do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina dos Espíritos. Que os teus mensageiros adentrem os nossos lares e envolvam a todos nós, que estamos acompanhando de forma virtual, mas todos aqueles também aqui, Senhor, que neste salão se encontram, que está repleto de energias salutares, que saibamos aproveitar. E assim, Senhor, com a permissão dos amigos, dos coordenadores, desta manhã de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, damos por iniciado, então, a nossa tarefa. Que assim seja. Para trabalhar conosco este capítulo, nós temos a nossa companheira Aline Jesus, que é trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec, atuando no estudo, na mediunidade e na divulgação da doutrina dos Espíritos. Com a palavra, então, a nossa companheira. Que Jesus nos abençoe e que permaneçamos todos em paz. É sempre uma responsabilidade, uma alegria muito grande podermos estudar, analisar este roteiro de vida que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec, na folha de rosto desta obra básica, nos possibilita compreender qual o seu objetivo, nos mostra, portanto, a sua importância.
todo o Evangelho segundo o Espiritismo vai analisar as máximas, os ensinamentos do Mestre Jesus, as suas palavras, suas pregações, as parábolas, as conversações que teve, orientações específicas à luz da doutrina espírita. Ou seja, é a oportunidade de compreendermos nós, enquanto espíritos imortais, e com a ampliação da compreensão da lei divina, que conforme nos orientam os benfeitores amigos em O Livro dos Espíritos, é a única que nos possibilita a construção da verdadeira felicidade. Nós apenas nos tornamos infelizes quando tentamos nos afastar da lei, burlar, dar um jeitinho. Quando nós não cumprimos a lei divina, é que de fato nós nos tornamos infelizes. Então, o estudo desta obra bendita nos indica o que devemos fazer ou deixar de fazer, considerando ainda as nossas imperfeições, para o atingimento desta real felicidade. E assim nós identificamos cada um dos capítulos organizados pelo codificador Allan Kardec, de maneira que facilite a nossa compreensão, facilite o entendimento desta lei, a fim de que nós possamos, então, melhor cumpri-la. Allan Kardec inicia o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles de nós que costumamos pular as introduções das obras, estaremos perdendo um precioso estudo. E mais do que isso, estaremos deixando de conhecer e utilizar ferramentas necessárias para a compreensão aprofundada destas mesmas passagens que serão analisadas pelo codificador. Porque entre os itens que são apresentados e estudados na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, encontra-se um item que Allan Kardec chama notícias históricas. E sempre fazemos referência a este item, porque ele nos traz a explicação de personalidades, quem são os personagens que estão presentes nas parábolas, nas pregações e nos exemplos que Jesus vai dar. Quem são os fariseus, publicanos, o que significa dizer que é um fariseu ou que é um publicano, para que nós possamos, então, compreender qual é o impacto no dia de hoje. Quem seriam essas pessoas na atualidade? Na sociedade de hoje, quem seriam fariseus, quem seriam os publicanos? Para que nós tenhamos a dimensão, a profundidade do ensino do Mestre Jesus. Na sequência, nós temos alguns capítulos que são, em alguma medida, conceituais, de premissas. Allan Kardec, ele traz, por exemplo, na obra anterior ao Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, também esta lógica de nos fazer compreender algumas premissas para a continuidade da leitura destes livros. Por exemplo, no Livro dos Médiuns, Allan Kardec começa um capítulo questionando: há espíritos? Porque se nós respondermos negativamente a esta pergunta, não tem sentido continuarmos lendo o Livro dos Médiuns. Então, o codificador, ele vai trazer nesta obra também premissas que vão construindo e dando base para o aprofundamento do estudo de passagens evangélicas que ele fará ao longo dos capítulos. Ele começa trazendo a afirmativa de que a lei divina ela é sempre a mesma. Assim como Jesus não veio destruir a lei mosaica, o Espiritismo também não vem destruir a lei promulgada por Jesus. Vem nos auxiliar a compreender na sua profundidade. Seguindo, Allan Kardec vai nos falar sobre a vida futura, no capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo. Se nós não compreendermos que somos espíritos imortais, que estamos aqui encarnados como uma oportunidade de crescimento, de aperfeiçoamento, de reparação das escolhas equivocadas que tenhamos feito, enquanto espíritos imortais, nós sabemos que temos um corpo perispiritual, que apresenta as marcas da bagagem que nós trazemos conosco, das nossas escolhas. Então, este corpo perispiritual é que sofre alterações ao longo das experiências terrenas. Quando nós reencarnamos, as experiências, a fala, a conversa, o convívio, os pensamentos, as palavras, as decisões que nós tomamos, elas impactam o nosso corpo perispiritual. E é isso que nós levamos conosco. Esta é a nossa única propriedade
verdadeira propriedade. Na sequência, Allan Kardec vai falar, no capítulo 3, dos diferentes níveis evolutivos, de que cada planeta, cada orbe apresenta as experiências de aprendizado espiritual conforme o nível de desenvolvimento de cada espírito. Fomos todos criados simples e ignorantes. E ao longo das reencarnações, nós tomamos diferentes decisões. Algumas nos fazem estacionar em nossa caminhada evolutiva. Algumas vezes nós cometemos um equívoco e retornamos ao plano espiritual, preparamos-nos para uma nova experiência, mas ao retornarmos aqui, acabamos muitas vezes nos equivocando novamente, cometendo o mesmo equívoco. Sempre referimos, para que nós tenhamos uma dimensão do que significa cometer o mesmo equívoco e, portanto, cristalizar estas viciações, lembramos sempre a leitura da trilogia da médium Ivone Pereira do Amaral. Ela traz uma trilogia, são 3 livros sequenciais, Nas Voragens do Pecado, O Drama da Bretanha e O Cavaleiro de Lumière, que vão nos trazer, vão nos possibilitar compreender as escolhas de cada um destes espíritos que são narrados ali nesta obra. E mostra-nos, portanto, quanto a protagonista, digamos assim, destas obras, ela comete, ao longo das encarnações, equívocos muito semelhantes. Portanto, recrudescendo, fazendo com que cristalize algumas ideias, algumas formas de reagir. Então, muitas vezes, no convívio diário com os nossos semelhantes, nós acabamos tomando uma decisão sem pensar, reagindo, portanto, de acordo com esta bagagem que precisaríamos estar corrigindo. Isso são níveis evolutivos diferentes. O nível evolutivo de cada um de nós é estabelecido por nós próprios, não há um privilégio, porque Deus, como afirmamos, criou todos nós, simples e ignorantes. Todos tivemos o mesmo ponto de partida. Por isso Deus é justo. E é bom porque dá constantemente a oportunidade de uma nova reencarnação para que nós possamos dar prosseguimento à nossa caminhada e corrigir estas imperfeições. É o que fica explícito no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um mecanismo da reencarnação que nos possibilita adentrar este reino dos céus, ou construir este reino de Deus aqui no nosso planeta e no nosso mundo íntimo. Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo seguinte, vai nos mostrar, nos ajudar a compreender a justiça das aflições, ou seja, por que nós estamos passando por essas experiências e por que somos bem-aventurados, felizes, abençoados, aqueles de nós que experienciamos estas situações que, por vezes, se tornam muito difíceis de serem vivenciadas. Mas são oportunidades não apenas dadas pela bondade divina, mas solicitadas por nós. Novamente, a literatura espírita séria nos dá a possibilidade de compreender exatamente este momento onde, desprendidos do corpo físico, nós temos a compreensão da imensidade da vida espiritual e do impacto do que significa de fato a vida espiritual, a verdadeira vida. E de lá, então, nós dimensionamos, nós pensamos, medimos o que pesa, o que é mais importante, o que é prioritário, e assim tomamos decisões. Estabelecemos, portanto, nossos projetos ou programas reencarnatórios. E para eles, somos preparados. Na sequência, considerando o nosso nível ainda de imperfeição e a dificuldade das experiências que nós vivenciamos, nós contamos com o Cristo Consolador. Com este amparo e com esta assistência que é a compreensão do porquê estamos vivenciando isso. É o que a doutrina espírita nos traz. Para que, então, Allan Kardec, feito estes momentos, estas reflexões e ponderações iniciais de conceitos básicos da doutrina espírita, com eles nós possamos, então, analisar as passagens evangélicas em maior profundidade, começando pelas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, a necessidade da humildade. Não há como progredirmos
se nós não reconhecermos o que precisa ser melhorado. Se nós reencarnássemos aqui e não identificássemos absolutamente nada que precisássemos corrigir ou melhorar, nós estaríamos afirmando que Deus se equivocou no nosso planejamento reencarnatório, porque nos colocou numa situação onde nós não temos nada para aprender. E não é possível que Deus, a inteligência suprema, possa ter se equivocado justamente na nossa vez. Então, a humildade, muitas vezes, é o que nos carece para identificar quais são as questões que ainda nos cabem aperfeiçoar ou desenvolver. Bem-aventurados os que têm puro o coração, a necessidade de limparmos do nosso mundo íntimo estas imperfeições, porque enquanto não tivermos esta pureza de espírito, esta pureza de coração, nós continuaremos olhando a tudo e todos e todas as situações que nós vivenciamos com as lentes das nossas viciações morais. Então continuaremos nos achando, nos acreditando injustiçados ou esquecidos ou ofendidos. Constantemente nós estaremos olhando pela perspectiva destas nossas imperfeições. Na sequência, Allan Kardec vai tratar da passagem da bem-aventurança, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Porque a caminhada evolutiva, a nossa caminhada, o nosso desenvolvimento, o nosso aperfeiçoamento, no nosso nível, demanda muita paciência para o convívio com as imperfeições alheias e com as nossas próprias imperfeições. Não é incomum nós estarmos tomando uma decisão e quase que de imediato percebemos que estamos cometendo o mesmo equívoco. Tropeçamos de novo na mesma pedra. Estamos fazendo a mesma coisa que nós já havíamos prometido nunca mais fazer. Então, não adianta nós nos revoltarmos com as nossas próprias atitudes. Há que se ter paciência e brandura para que nós possamos retomar a caminhada. Não é uma justificativa infundada, é reconhecermos o equívoco, mas darmos os passos conforme o nosso ritmo de aprendizado. E por último, ou melhor, no último domingo, nós havíamos estudado bem-aventurados os que são misericordiosos. Novamente, aqui a importância desta virtude que é o perdão e a dificuldade, ao mesmo tempo, de nós desenvolvermos em plenitude, em profundidade, esta virtude. Seja, novamente, o auto-perdão ou o perdão às ofensas que nos sejam dirigidas. E todo este capítulo vai nos falar sobre a necessidade da misericórdia, do perdão nas nossas relações, para que nós possamos nos libertar destes aprisionamentos. Percebamos que, enquanto nós não perdoarmos a nós próprios ou aos nossos semelhantes, nós continuamos ressentindo, remoendo aquela emoção de raiva, de mágoa, de rancor, de desalento, e isso não nos auxilia no processo de crescimento espiritual. Então, Allan Kardec inicia a partir do capítulo 11, que é o capítulo que estudaremos hoje, um estudo das virtudes, começando, portanto, a falar sobre o amor. Amar o próximo como a si mesmo. Para que, então, na sequência, possa falar do que significa efetivamente esse amor aos inimigos, que é uma orientação do Mestre Jesus, e a expressão desse amor a partir do capítulo 13, quando fala da caridade. Na sequência, o capítulo 14, do amor e da caridade em família, e qual a necessidade, qual a importância da caridade no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E assim nós vamos percebendo e identificando esta construção lógica que o codificador faz sobre este estudo de um Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 11, ele traz os seguintes itens. O mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César, e nas instruções dos Espíritos são várias mensagens que Allan Kardec seleciona e aqui insere sob o título A Lei de Amor, o Egoísmo, a Fé e a Caridade,
caridade para com os criminosos e, por fim, deve-se expor a vida por um malfeitor? É um questionamento feito a Lamennais que, então, vai dar a resposta a essa pergunta de Allan Kardec. No início deste capítulo, Allan Kardec seleciona 3 passagens evangélicas de Mateus e Lucas e insere nesse capítulo para conceituar, para trazer o que é efetivamente esse sentimento, o que é o amor, a partir das palavras de Jesus, para que no item 4 ele analise. Então, começa Allan Kardec narrando a seguinte situação. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. E aqui, nesta primeira passagem, Allan Kardec, quando analisa e quando insere esta passagem nesse capítulo, nos ajuda a refletir inúmeras questões. Primeiramente, ele traz como subtítulo destes itens um mandamento maior. E na narrativa que referimos recentemente, o questionamento é qual é a lei, das orientações de Moisés. Essa era a ideia. Qual daqueles mandamentos seria o mais importante? Era para que Jesus escolhesse um e dissesse qual era o mais importante. E, no entanto, Jesus resume todos estes mandamentos. Aqui nós temos a possibilidade de perceber, portanto, conforme nós identificamos na obra básica da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, que o amor é uma lei divina, em primeira instância. Antes de mais nada, o amor é uma lei. Lei divina significa dizer que ela irá se cumprir, respeitando o nosso ritmo de aprendizado, mas não há possibilidade de nós não progredirmos, por exemplo. Não há possibilidade, consequentemente, de nós não aprendermos a amar efetivamente. Porque é uma lei divina. E se é uma lei, ela está inserida na nossa consciência. Por isso que quando nós não a cumprimos, conforme nós referimos anteriormente, quando não se cumpre uma lei, a consciência acusa. E ela sempre irá chamar a atenção daquilo que está em desacordo. Quando nós não conseguimos dar conta de uma determinada situação e ela está de encontro à lei divina, ela não está conforme a lei, a consciência nos cobra. Invariavelmente. A nossa teimosia é que muitas vezes faz com que nós soframos um tanto mais e tentemos encontrar um jeito de não precisar dar conta da lei de adoração, ou da lei do trabalho, ou da lei de sociedade, ou da lei de justiça, e da lei de justiça, amor e caridade. E a tal ponto nós fazemos este movimento de resistência, porque nós temos o livre-arbítrio, a tal ponto que nós fazemos esse movimento que nos capítulos posteriores há uma mensagem que o Espírito nos diz: a consciência acaba se entorpecendo. Ela é a sentinela, ou seja, ela que nos alerta sempre quando há algum perigo. Quando nós estamos tomando uma atitude equivocada, no momento de conversar com um companheiro nosso de caminhada, quando nós precisamos tomar uma decisão profissional, quando nós estamos fazendo qualquer coisa, por mais simples que seja, transitando no supermercado, ou no trânsito, ou caminhando pela rua, pensando, conversando, em qualquer uma destas situações, esta sentinela alerta. Tanto que muitas vezes, quando nós estamos conversando e alguém traz alguma fala, que traz alguma informação que diminui
caráter de um companheiro que nós conhecemos, muitas vezes nós sabemos que aquilo que está acontecendo não é o mais adequado, porque nós não gostaríamos que falassem de nós sem o nosso conhecimento. Nós gostaríamos que a pessoa nos desse a chance de nos defendermos, de explicar as nossas motivações, de falar mesmo que somos ainda imperfeitos, que gostaríamos de ter uma nova chance para fazermos diferente. Então, a consciência vai fazer essa chamada. Ela é a sentinela. Mas, muitas vezes, nós entorpecemos. Ou seja, tanto não ouvimos, porque continuamos falando da vida alheia, tanto não ouvimos, que acabamos nos tornando insensíveis a esse chamado da consciência. Esse é o entorpecimento da consciência. Então, aqui, nós identificamos na fala, na passagem evangélica, que o amor, ele é uma lei divina. Invariavelmente, nós vamos desenvolver isso que Leon Denis chama de potência da alma. Na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, na parte 3ª, ele tem um capítulo que intitula-se, capítulo 25, o amor. E como esse capítulo está inserido nesta parte 3ª, que chama-se Potências da Alma, nós sabemos que o amor, portanto, é uma potência que todos nós trazemos. Os espíritos da codificação das instruções dos espíritos vão falar exatamente isso. É um germe que nós trazemos do nosso mundo íntimo para ser desenvolvido, qualificado, a partir da lei de sociedade, ou seja, do convívio com os nossos semelhantes. Não há como nós desenvolvermos esta potência se nós não estivermos em contato constante com os nossos semelhantes, nos nossos afazeres diários. Então, aqui nessa primeira passagem, nós temos essa definição. Mas, como nós referimos anteriormente, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai dizer quem são fariseus, quem são publicanos, quem são saduceus. E fariseus e saduceus, eles são grandes estudiosos da lei de Moisés. Ou seja, eram os religiosos da época, os maiores entendedores, em última instância, da lei divina. Mas percebamos aqui, na narrativa, que os fariseus, eles já tinham percebido que Jesus tinha dado uma resposta e tapado a boca aos saduceus. Então, os saduceus fizeram um questionamento, Jesus explicou, e aí eles vão fazer uma nova pergunta para o tentar. Não é para aprender, não é para saber o que fazer. É para tentar distorcer, é para tentar pegar a pessoa nas suas palavras. E quantas vezes nós temos essa atitude diante dos estudos das questões espirituais? Mas será que é isso mesmo? Não dá para interpretar desse jeito? Não dá para fazer assim? Nós sempre queremos dar um jeitinho. Tanto que há uma expressão muito interessante quando nós vemos as pessoas, de um modo geral, falando sobre a vida do Mestre Jesus. Há muitos biógrafos de Jesus. E ele, de acordo com os benfeitores espirituais, é o nosso modelo e guia. Inclusive, ou principalmente no desenvolvimento do amor no nosso mundo íntimo. Novamente, Leon Denis é quem faz esta fala. O que cativou as pessoas nas pregações de Jesus não era exatamente a sua oratória, que indiscutivelmente era lógica e irreparável. Não havia o que nós dizermos que não entendemos bem, o que não estava bem explicado. O que cativava era o poder do amor. Tanto que nós vemos em diferentes obras, Amélia Rodrigues, Irmão X, que irão falar muito sobre as diferentes momentos, os diferentes momentos onde Jesus fez as suas pregações, esteve em contato com os seus semelhantes, com a humanidade, e muitas vezes ele falava no seu idioma e as pessoas que ali estavam não falavam o aramaico, mas sentiam todo o poder do amor do que Jesus estava falando. O entendiam de alma a alma.
Então, o que cativava as pessoas e o que nos cativa até hoje, o que mantém presente a figura do Mestre Jesus e seus ensinamentos, é essa potência de amor. Aliás, a maior expressão de amor de Jesus com relação à humanidade não foi exatamente a sua morte, como muitas vezes nós referimos, o amor de Cristo. O amor de Cristo, o amor de Jesus está em abrir mão da possibilidade de conviver com outros espíritos do mesmo nível hierárquico dele, abrir mão desse convívio e nascer em um planeta onde sequer os seus companheiros, os seus apóstolos o iriam compreender em profundidade. Esse é o maior amor de Jesus. Essa doação, essa renúncia que ele faz. E por isso, então, ele é esse modelo e guia da humanidade. E aqui nós vemos, então, aqueles que estudam a lei divina tentando deturpar os ensinos da própria lei, tentando manter uma forma de agir que seja mais fácil. Mas no processo de aprendizado, nós sabemos que é trabalhoso, dá trabalho. Sempre referimos quando as crianças, por exemplo, estão no processo de aprendizado de leitura e de escrita. O desafio que é para essas crianças. Hoje, nós, quando lemos e escrevemos, nós o fazemos de maneira automática, maquinal. Mas se nós lembrarmos lá no início, que lia a palavra silabando e tinha que ler de novo para tentar entender o que aquilo significava, o esforço, a criança cansa de ler, porque dá trabalho. Até que ela consiga tornar isso um hábito e integrar esse aprendizado e, portanto, qualificar e ampliar para ter o que a gente chama de fluência leitora, isso dá muito trabalho, exige bastante. Assim se dá com o aprendizado das questões espirituais. Por isso que a lei é de trabalho também. Então aqui nós identificamos os fariseus e os saduceus e os estudiosos, portanto, da lei divina, tentando dar um jeito de manter os cultos exteriores para estar quites com a lei. Bastaria eu fazer um sacrifício, ou eu ler tal texto, ou eu frequentar um centro espírita, por exemplo, e já estava tudo bem. Independente se depois disso eu voltasse para casa e continuasse de mal com a minha família. É isso? E não é. É isso que Jesus vai nos ensinar. Não é bem dessa maneira. Não adianta nos dizermos religiosos se o nosso sentir e o nosso agir não vai ao encontro daquilo que a gente está vendo aqui nos ensinos. E Jesus, então, percebendo essa tentativa, ele vai dar a orientação. Ele resume, ou seja, toda a lei e os profetas. Ele não está dizendo que ele desconsiderou a lei de Moisés ou o que os profetas falavam. Não, ele resumiu. Toda a lei e os profetas, elas estão resumidas na lei de amor. Lembro-me de um palestrante, certa feita, referindo, contando uma situação de que teria uma pessoa questionado um estudioso de que ele daria o tempo que ele ficasse em uma perna para a criatura explicar, para esse estudioso, esse religioso, explicar a Bíblia para ele. E aí o estudioso diz, pode te colocar em posição. Ele se coloca em uma perna só e ele fala, amor. Só isso, só isso. E todo o resto é para explicar. É isso. Todo o resto que nós temos aqui é para explicar como cumprir, como desenvolver essa potência da alma e como cumprir essa lei divina. Então, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o primeiro mandamento. E amar o próximo como a si mesmo. Esse é o segundo mandamento, semelhante ao primeiro. É interessante que Jesus não fala apenas amar a Deus. Ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E esta fala de Jesus, há mais de 2000 anos, ela continua sendo presente e necessária nos nossos dias. Porque nos nossos dias, nós costumamos dar qualificativos, adjetivos para a palavra amor, para dizer
quando ele é verdadeiro. É o amor real, é o amor verdadeiro. Nós costumamos usar essa expressão. Se nós costumamos usar essa expressão, é porque a gente ainda não entendeu o que é amor de verdade. O que é essa potência da alma? Nós ainda confundimos, ou seja, a gente continua ainda olhando e vivendo o amor com as lentes das nossas imperfeições. E aí a gente vê a importância, por exemplo, do capítulo que trata dos puros de coração. Enquanto não purifica, enquanto a gente não fizer esse movimento, a gente vai continuar entendendo o amor de uma maneira menor. Assim como nós fizemos com Jesus, como nós estávamos referindo anteriormente. Existem muitos biógrafos do Mestre, e muitos deles escrevem as suas biografias numa tentativa de, nas suas palavras, humanizá-lo, como se a humanidade fosse constantemente, perpetuamente, estivesse numa condição de inferioridade, de imperfeições, de vulgaridade, como se humanidade fosse sinônimo de animalidade, porque nós não entendemos como é que Jesus poderia ter feito o que fez, tendo um corpo físico, porque nós ainda não alcançamos o seu nível evolutivo. Mas ele é o modelo, ou seja, ele é a meta a ser atingida. E ele mostra os passos necessários para que nós possamos chegar até lá. Mas na grande maioria das vezes o que nós fazemos é querer trazer ele mais perto, ou seja, mais no nosso nível. E não o contrário, de nós tentarmos fazer este movimento, este esforço. E aqui, então, nós vemos que o mesmo que nós estamos fazendo com o Mestre Jesus, fazemos com os seus ensinos, com as orientações dos benfeitores espirituais, no entendimento, portanto, do que é amor. E muitas vezes nós, equivocadamente, chamamos de amor o que é, na grande maioria, apenas viciações morais ou imperfeições ou expressões equivocadas, enlouquecimento mesmo desta potência da alma. O egoísmo, por exemplo, é quando nós não conseguimos olhar para as necessidades alheias. Nós olhamos apenas para as nossas vontades menores, porque não é uma vontade que dirige para Deus. São vontades menores, que são dirigidas pelas nossas paixões inferiores. E não essa potência que nos faz desenvolver, crescer e seguir na direção do progresso espiritual. Então aqui, quando Jesus faz esta explicação, ele nos chama a atenção para a dificuldade que até os nossos dias nós temos de compreender o que significa de fato essa potência da alma, e o que é cumprir, o que é dar conta da lei de amor. E talvez por isso, lembro-me também de em outra palestra, uma palestrante que refere muitas vezes esse aspecto de que amar o próximo como a si mesmo talvez seja um mandamento que a gente consiga cumprir. Porque como a gente não entende bem o que é amor e tem, portanto, dificuldade de expressar esse amor divino em nós mesmos, nós acabamos cometendo o mesmo equívoco no trato com os nossos semelhantes. Se eu não sei de fato o que é amor, se eu faço ainda esta confusão, é dessa maneira que eu lido comigo e é dessa maneira que eu lido com os outros. Então, o quão difícil é nós darmos conta, o quão desafiador é. Mas Lucas, na passagem seguinte, vai nos dar uma dica muito preciosa, que é fazer aos homens tudo que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Tratai os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Não é assim tão difícil. Se o egoísmo não estivesse ainda tão recrudescido, tão forte no nosso modo de lidar, no nosso proceder, no nosso cotidiano, nós conseguiríamos verdadeiramente nos colocar no lugar do próximo. E identificar que não, eu não gostaria que falassem assim comigo, eu não gostaria que pensassem assim a meu respeito, eu não gostaria que agissem dessa maneira comigo, portanto eu não vou fazer isso com o outro.
Esse é um exercício de desenvolvimento do amor. É isso que a Allan Kardec vai analisar. E é por isso que ele, então, insere neste início de capítulo estas passagens evangélicas, para que nós possamos, então, compreendê-las na sua profundidade. Na sequência, nós temos uma parábola, que é a parábola dos credores e dos devedores, que, no primeiro momento, quando nós lemos, nós nos questionamos por que essa parábola está nesse capítulo, e não no capítulo anterior, por exemplo. Porque a parábola descreve a seguinte situação: um servidor devia 10.000 talentos, é uma quantidade grande em dinheiro à época, para o seu mestre. E ele chama o seu servidor e cobra. E era direito, se a pessoa não pagasse, que eu mandasse prender a pessoa, a família, e tivesse apropriado os bens desta pessoa para quitar as dívidas. Era isso que era permitido fazer. E é isso que esse senhor, então, ordena, que lhe prendam a família, os filhos, os servos e ele próprio. E ele se joga aos pés do senhor, pedindo que tenha paciência, que ele irá, então, restituir. E ele perdoa a dívida, a pessoa sai, e na saída encontra um outro homem que devia 100 dinheiros, ou seja, uma quantidade infinitamente menor. E ele pega a pessoa, e a descrição é bem interessante, nós vemos no Evangelho de Mateus. O segurou pela goela e quase a estrangulá-lo dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava dizendo: tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, que eram um companheiro desse que devia os 10.000 talentos, voltam ao Senhor e narram o que aconteceu. Esse Senhor chama novamente e chama-lhe a atenção. Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. E por essa descrição, por essa narrativa, especialmente porque fala do perdão, nós muitas vezes nos questionamos por que essa passagem, essa parábola está no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e não no capítulo bem-aventurados que são misericordiosos. Por que não está no capítulo que fala do perdão? Porque aqui o que Kardec quer destacar desta parábola é essa dificuldade que a grande maioria de nós ainda possuímos de colocarmos no lugar do nosso semelhante. E de percebermos que muitas vezes, e talvez o capítulo anterior nos ajude a fazer essa percepção, quando trata da trave no olho, o cisco. Na semana passada, o José Daniel falava muito sobre isso. Nós enxergamos a imperfeição do outro, que é um cisco no olho, e não enxergamos uma trave no nosso olho. Essa dificuldade que nós ainda mantemos, de olhar as imperfeições, as agressões, as atitudes equivocadas daqueles que estão ao nosso redor, e não olhamos que muitas vezes nós temos atitudes semelhantes ou piores. No caso aqui, fala que o servidor tinha uma atitude pior, ou seja, ele devia 10.000 talentos, o outro devia 100 dinheiros. Então a pessoa me olhou atravessado e eu já acho que a pessoa cometeu uma falta gravíssima comigo, porque não me deu bom dia, porque não sorriu. Mas eu não presto atenção que na conversação, muitas vezes com os nossos companheiros, nós destratamos outras pessoas. Eu posso até sorrir, mas por trás a gente faz outros comentários, diminuindo aquela pessoa,
desconsiderando aquela pessoa, ou eu o faço apenas porque eu não tenho poder e eu preciso, às vezes, daquele poder da pessoa, e aí eu acabo tratando bem por outros interesses pessoais. Não porque, de fato, eu tenha consideração. Não porque eu identifique ali um irmão de caminhada. Porque se eu pudesse, eu não dava bola. Então, é nesse sentido que Kardec está destacando a passagem. Essa questão de nós não observarmos ainda, nos nossos dias, não conseguirmos fazer estas percepções de que eu me equivoco. Eu falo muitas vezes o que não devia. Eu trato de maneira equivocada os meus companheiros de caminhada. Nem sempre eu tenho a paciência que precisaria dentro do lar. Ou no trato com os colegas de trabalho. Ou no trânsito lá na rua. Nem sempre eu tenho a generosidade e o desprendimento suficiente para dar atenção, dar o tempo, dar uma palavra amiga. Quantas vezes nas conversações com qualquer pessoa, a pessoa está falando conosco e nós estamos pensando no que a gente quer falar para ela e não ouve de verdade o que o outro está dizendo. É nesse sentido que Kardec escolhe a passagem e coloca aqui, de aprendermos a percebermos como nós estamos agindo no mundo e termos o que o capítulo anterior nos ajudou a compreender, um pouco mais de indulgência no convívio com os nossos semelhantes. Essa doçura de dentro. Lembro sempre de uma palestrante, Ana Geici Guimarães, chamando a atenção, trazendo essa definição da indulgência. É a doçura que vem de dentro. Então, é no trato com os nossos companheiros, nós termos um pouco mais de brandura, de paciência, de doçura mesmo, no falar, no pensar, no agir, no convívio com os nossos semelhantes. Porque não há nada mais doloroso para nós quando nós nos equivocamos e alguém nos cobra com dureza, com aspereza o nosso equívoco. E cobra constantemente. E nós fazemos esforços para não cometer o mesmo equívoco, e lá pelas tantas a gente acaba caindo de novo. E a pessoa vai cobrar, sem ter percebido todas as vezes anteriores o esforço que eu fiz para não falar de novo, para não fazer de novo, para não cometer aquele equívoco. Então, aqui, nesta parábola, o que nos chama a atenção é esse aspecto do colocar-se no lugar do outro, do analisar as questões e, indiscutivelmente, a questão da lei de ação e reação. Ou seja, nós vamos receber da vida o que dermos a ela. Porque se nós tratarmos as pessoas com interesses pessoais, ou seja, com egoísmo, é nesse padrão que eu estou vibrando. É isso que eu estou assimilando fluidicamente. E é isso, portanto, que eu vou sintonizar com tudo que há de egoísmo ao meu redor. Então, eu não posso esperar que alguém seja generoso ou caridoso comigo se eu não vibro nesse padrão. E por isso, a orientação do amar o próximo como a si mesmo. Porque a partir do momento que nós vibrarmos neste padrão de amor, é isso que a gente recebe da vida. Na tentativa de fazer esses primeiros passos, de tentar considerar que a pessoa me olhou atravessado porque não estava no bom dia, porque se estressou na rua, porque se atrasou, ou porque não gosta de mim, ela tem todo o direito de não gostar da gente, ou nós gostamos de todos. Se nós já gostamos de todos e temos amor a todas as pessoas, estamos aqui reencarnados em missão, o que não é a condição da grande maioria de nós. Estamos ainda em um planeta que está transitando, mas ainda é um planeta de expiações e provas. Então, de novo, Deus não errou conosco, porque Deus é amor. Ele nos dá exatamente aquela situação, aquela experiência que nos proporciona o aprendizado e a construção do que a gente precisa. Allan Kardec, então, vai analisar que essa orientação, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros
fizessem por nós é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. E é interessante Kardec chamar a atenção aqui com esta palavra, os deveres para com o próximo. Nós gostamos de cobrar muito os nossos direitos, mas se nós temos direitos, os nossos semelhantes também têm. Consequentemente, nós temos deveres. Então, não há apenas como considerarmos o que eu quero, ou o que as pessoas têm que cumprir com relação a mim, mas também o que eu preciso devolver. Eu também tenho deveres a serem cumpridos. E na sequência, é exatamente esse nível de cumprimento de dever que Allan Kardec analisa com a passagem dai a César o que é de César. De novo, os fariseus se reuniram para tentar enredar Jesus nas próprias palavras. E, novamente, nós vamos chamar a atenção. A grande maioria das passagens, elas vão falar dos fariseus, ou seja, destes estudiosos da lei, onde nós nos identificamos com esta figura, porque nós vemos aqui justamente em busca de compreender um tanto mais dos ensinos dos espíritos, das questões espirituais, ou seja, destas questões de religiosidade. Estes eram os fariseus, os estudiosos da religiosidade. E eles tentaram, então, enredar Jesus nas próprias palavras e mandaram questionar Jesus junto com romanos que estavam ali presentes, perguntar a Jesus, é-nos lícito, é-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? E Jesus, percebendo evidentemente a malícia, respondeu, hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus, de quem são esta imagem e esta inscrição? De César. Responderam eles. Então, observou-lhes Jesus, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E assim, então, com estas palavras, Allan Kardec vai, na sequência, analisar, dizendo-nos que, nesta passagem evangélica, Jesus nos ensina que nós não temos o direito de causar prejuízo a quem quer que seja, mesmo material. Se nós estamos inseridos em uma sociedade onde nós temos tributos a pagar para que tenhamos segurança, para que tenhamos a limpeza, para que tenhamos iluminação, e não vou entrar no mérito se isso tem qualidade ou não, a prestação desse serviço, porque daí isso é outra coisa. Mas o fato é que se uma coletividade precisa do conforto, como é que a gente faz esse conforto surgir do nada? Ou todos colaboram para que tenha, ou nós não vamos ter segurança, não vamos ter a limpeza, não vamos ter a iluminação. Então, eu não vou causar um prejuízo, mesmo que seja material. Ao me inserir nesta sociedade, eu assumo esse dever, eu assumo esse compromisso. E o mesmo compromisso é assumido nas relações familiares, diz-nos Kardec. E aí não são mais só compromissos materiais, ou seja, eu dei comida, casa, instrução e dou kits, portanto, no que diz respeito aos meus filhos, aos deveres para com os meus filhos. Não, quando nós assumimos esses deveres, nós assumimos também um dever moral de dar o exemplo, de dirigi-los a Deus, ou seja, de fazer com que eles também desenvolvam as suas potencialidades. E aí é que vem o grande desafio. Eu não posso, então, dar um exemplo, cobrar uma coisa que eu não estou fazendo o esforço. Porque eu não vou dizer que a gente vai conseguir dar conta. Mas o mínimo que eu tenho que ter é um compromisso para tentar ser uma pessoa mais honesta, mais generosa, mais pacienciosa, embora muitas vezes a gente vai precisar retomar esse aprendizado da generosidade, da paciência, da mansuetude. Mas eu estou, de fato, comprometida com essa construção íntima. Aí eu dou exemplo, aí eu oriento. Agora, eu não posso dizer que a pessoa tem que se alimentar bem e eu não me alimentar bem. É isso, é nesse aspecto, então, que Kardec chama atenção. É dar a César o que é de César, ou seja, eu preciso cumprir os meus deveres materiais. E dai a Deus o que é de Deus.
eu também preciso responder à lei divina, à lei de amor. E eu preciso cumprir os meus compromissos materiais, os meus deveres materiais, observando a lei divina, ou seja, com amor. Neste aspecto, nós nos lembramos de uma história narrada por Meimei no livro Pai Nosso. É uma obra infantil, mas todas essas histórias infantis, elas tocam muito fundo e trazem um ensinamento muito significativo a cada um de nós. E numa destas histórias, deste livro, Meimei fala sobre o dever e narra ali a seguinte situação. Jesus estaria presente em uma determinada atividade, em uma cidade, e João, um dos seus discípulos, aquele que nós costumamos dizer que mais o amava ou que o melhor compreendia, o mais próximo estava do Mestre Jesus, ele desejaria estar junto de Jesus nesta atividade. Mas o seu pai, Zebedeu, havia dado a ele uma incumbência em uma cidade diferente. E Jesus, percebendo então que João estava incomodado, conversa com o discípulo e pergunta o que estava acontecendo e chama-lhe a atenção de que ele precisaria cumprir este dever junto ao seu pai, que é um dever filial. Ele vai, cumpre o seu dever e no retorno ele continua com a expressão acabrunhada, incomodado. E Jesus, novamente, chama-lhe a conversação e pergunta o que estava incomodando, se ele havia cumprido o seu dever junto ao seu pai. E ele diz que entendia que sim, porque ele fez o que devia ter sido feito. E Jesus diz a ele, então ainda lhe falta cumprir um dever, que é estar feliz por ter feito o que devia ter sido realizado. A alegria de cumprir o dever, a alegria de fazer o que é certo, o amor no cumprimento dos nossos deveres. Quantas vezes nós fazemos aquilo que nos é determinado, mas fazemos questão de que a pessoa a quem nós estamos prestando um serviço sinta que aquilo é pesado para nós. Que se a gente pudesse estar fazendo outra coisa, fazia. Não estava ali cumprindo aquele dever. Isto não é exatamente o cumprir o dever com amor ou com alegria. E é isso que Jesus chamava-nos a atenção. E aí nós percebemos o quanto a gente ainda precisa caminhar para cumprir efetivamente essa lei de amor. Nas instruções dos Espíritos, nós temos 3 mensagens diferentes sobre o mesmo título, a lei de amor, que nós vamos deixar para que os companheiros leiam estas mensagens na íntegra, nos seus lares. Nós vamos destacar, porque cada uma delas um espírito vai chamar atenção para um aspecto diferente. Nós vamos destacar do item 9 apenas, da mensagem de Fenelon, quando ele nos diz o seguinte, que o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer, viva e ardente afeição, a prova de tudo quanto tendes a diminuí-la e que alcança não raro sublimes proporções. E nestas palavras, Fenelon nos ajuda a compreender que todos nós trazemos esta centelha. E que embora muitas vezes nós ainda não tenhamos destinado na sua amplitude, ou seja, ele vai dizer na sequência, às vezes nós dedicamos a um objeto inanimado, ou às plantas, ou a outros cuidados, porque dizemos, a humanidade não reconhece. Então a gente se afasta da humanidade. Mas mesmo aí, esse amor que se dedica às plantas, aos animais, ao cuidado com as coisas que temos nos nossos lares, é essa centelha divina que precisa ser qualificada e direcionada a toda a humanidade. A expressão de amor toda vez que nós olhamos para o nosso semelhante, para aquilo que esteja ao nosso redor e reconhecemos ali alguém ou alguma coisa que tem direitos e que precisa ser respeitada e que tem necessidades e que eu não posso simplesmente passar por cima.
Segue, então, Allan Kardec e destaca ainda, traz duas mensagens sob o título O Egoísmo. E nestas mensagens, nós vamos destacar a mensagem de Pascal, onde ele descreve que o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços de família merecerão respeito. Então, a necessidade do combate ao egoísmo e, portanto, o desenvolvimento do amor, que o egoísmo é a ausência do amor, se dá justamente por uma questão de segurança, como diz o benfeitor espiritual. Se eu continuo alimentando o egoísmo no meu íntimo e todos aqueles que estão ao meu redor fazem o mesmo, nós não teremos segurança, porque cada um está tentando passar um por cima do outro o tempo inteiro. E nada será respeitado, nem mesmo os laços de família. E quantas vezes nós vemos isso? As pessoas querendo dar golpe umas nas outras e passando para trás os seus próprios familiares. Então, o combate ao egoísmo é justamente esse combate desta imperfeição que impossibilita o desenvolvimento do amor. E o amor, na mensagem seguinte, ele só é sustentado, a caridade é o amor em ação, ele só é sustentado mediante a fé raciocinada. Diz-nos o benfeitor amigo: na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode instigá-la, porquanto só ela se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Nós vamos auxiliar os nossos companheiros, chamá-los para o nosso convívio, dedicar-lhes alguma afeição, enquanto eles não nos incomodam, enquanto eles não nos exigem muito. A partir do momento que houver maior exigência, nós só mantemos a afeição, o cuidado, a generosidade, se entendermos que somos espíritos ainda em caminhada, ainda em crescimento espiritual. E que assim como algum dia, algum benfeitor amigo teve a paciência de respeitar o nosso ritmo de aprendizado e, portanto, permanecer ao nosso lado, orientando-nos, assistindo-nos, também estes nossos irmãos de caminhada que hoje estão se debatendo ainda no egoísmo, precisam da nossa compreensão. Esse capítulo, ele vai dar fundamento e base para os capítulos, por exemplo, que vão tratar da caridade. Aqui, então, Allan Kardec destaca-nos a importância e a necessidade do desenvolvimento do amor, porque é uma determinante da lei. Ou seja, enquanto nós não nos esforçarmos para combater os nossos impulsos egoísticos e qualificar, fazer brilhar esta centelha divina no nosso coração, a felicidade ainda não estará em sua plenitude no nosso dia a dia. A partir do momento que nós fizermos esses esforços, então sim, nós teremos a possibilidade de sentirmos alguma felicidade, mesmo aqui, enquanto estivermos encarnados. Meditemos sobre esses ensinamentos e permaneçamos todos em paz. O nosso agradecimento, então, à Aline pela explanação desta manhã. E façamos a nossa prece de encerramento, agradecendo esta grande oportunidade, o tratamento que recebemos e as orientações para que sigamos em frente com as palavras, os ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. E assim pedimos licença aos mentores deste momento para encerrarmos a nossa manhã de estudo. Que assim seja. Um bom domingo a todos e até a próxima semana com mais um estudo do Evangelho.